no qual clamamos, Abá, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes do que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometesses. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é o grande Evangelho, a grande revelação do Pai Nosso. Nosso Senhor quer nos ensinar a rezar. No Evangelho de Lucas, quando Jesus ensina o Pai Nosso, numa versão mais curta, os discípulos viram Jesus passar a noite em oração. E ao ver Jesus passar a noite em oração, o instinto deles é dizer: Senhor, ensina-nos a rezar, como João Batista ensinou também aos seus discípulos. Aqui no Evangelho de São Mateus, o Pai Nosso faz parte do grande Sermão da Montanha, é um ensinamento sistemático de Jesus, Jesus que nos dizia, né, aquelas 3 obras, a esmola, a oração e o jejum, é exatamente no Evangelho de ontem, ali no meio que está encaixado o Pai Nosso. A liturgia de ontem fez um parênteses, tirando o Pai Nosso, para que nós tivéssemos tempo de pensar nele hoje e meditar mais profundamente. Dito esse contexto, o que é que Jesus nos revela quando revela o Pai Nosso? A primeira coisa, o contexto imediato. Ele diz assim: não useis muitas palavras. O que está aqui no original grego é um verbo que é um verbo onomatopaico, que ele ele imita o barulho do falar muito, né? Blá, 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 né? Sim, é um verbo que não pensem que você vai ser ouvido com a bateção de boca, com a língua, com a multiplicação de palavras, com o blá, blá, blá. Vejam, o que Jesus está dizendo aqui não é que nós devemos rezar pouco. Jesus passava noites inteiras em oração. Não é isso. É tirar essa impressão pagã, essa ideia equivocada de que a minha oração é que causa em Deus uma mudança. Ou seja, essa mentalidade de que quando eu rezo, eu estou mudando Deus. Deus ia fazer uma coisa, e então eu rezei. Ele mudou a vontade dele. Agora, ele vai fazer o que eu quero.
Essa é a mentalidade pagã. A mentalidade pagã que acha que nós estamos mudando Deus. Então você vai lá, faz o seu despacho, e a divindade é obrigada a fazer o que você contratou. Ou como os profetas de Baal, né, em Elias, que a gente leu algumas semanas atrás, que os profetas se feriam, né, retalhavam o próprio corpo para chamar a atenção de Baal, para que Baal finalmente concedesse o que eles querem. Essa mentalidade está errada. Nós não mudamos a vontade de Deus. Quando nós rezamos, o que nós estamos fazendo é realizando a vontade de Deus. Por quê? Quando Deus decidiu desde toda a eternidade que Ele iria conceder aquela graça, Ele também decidiu que iria concedê-la através da nossa oração. São duas decisões de Deus. Ele não decide somente o que vai dar, Ele decide o como vai dar. Nós estamos rezando, por exemplo, pelo novo arcebispo de Cuiabá. Desde toda a eternidade, Deus decidiu quem será o arcebispo de Cuiabá. Como que Ele decide? Nós sabemos, existem dois tipos. A vontade de Deus é simples, mas ela se manifesta para nós aqui de duas maneiras. Deus pode determinar uma coisa, então Ele intervém na história e acontece a vontade dEle, ou Deus pode permitir uma coisa, ou seja, por vontade dEle, Ele resolve não intervir e deixar acontecer. Mas é sempre a vontade de Deus que prevalece. Uma é a vontade determinada, né? Como diz São Francisco de Sales, a vontade assignata, que foi dito, Deus determinou, é isso que eu quero. Eu quero que o meu filho se encarne do ventre da Virgem Maria. Deus determinou, Ele quis, pá! Ou então, Ele permitiu, o que São Francisco de Sales chama de vontade de beneplácito. Eu quero que o meu filho se sacrifique na cruz, então eu não irei intervir, eu vou deixar os demônios tomarem conta de Judas, etc, etc, isso, aquilo, e Judas irá trair. Deus não quis o pecado de Judas. Quem quis o pecado foi Judas. A culpa não é de Deus, a culpa é de Judas. Deus simplesmente não interveio. E por que é que Ele não intervém, padre? Que horror! Porque Ele é sábio. E aí é a dificuldade nossa de entender. A dificuldade nossa é que Deus, quando Ele não intervém, é porque na sua sabedoria Ele está vendo uma coisa que nós não vemos, que é muito melhor permitir o mal do que intervir. Como assim, padre? Sim. Deus não permitiria os males se desses males não pudesse tirar um bem maior. Então Ele, na sua sabedoria, nós temos que sacrificar a nossa inteligência e entender, quando Deus permite uma coisa que vai contrária à nossa vontade, é porque Ele está, na sua sabedoria, vendo que dali sairá um bem maior. É melhor assim. Ele não está fazendo o mal, Ele está deixando de intervir por sabedoria. E eu digo tudo isso por quê? Porque o Pai Nosso tem esse pedido importantíssimo. O Pai Nosso começa louvando a Deus. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. E aí vem. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade.
Este seja feita a vossa vontade. Poderíamos resumir o Pai Nosso num núcleo de oração, que é aquela oração que Jesus fez no Horto das Oliveiras. Abba, Pai, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ali está o núcleo da oração cristã. Jesus, no Horto das Oliveiras, que reza sua sangue, colocando a sua vontade humana, que está sempre unida a Deus, também a serviço daquele esperneio deliberativo passional que nós temos, a ponto de ele agonizar e suar sangue. Jesus diz: Abba, Pai, Paizinho, Pai confiante, como a criança que se joga nos braços do Pai. A vossa vontade. Essa é a nossa oração. Esse é o Pai Nosso. Nós oferecermos a Deus o sacrifício de nossas inteligências, não porque a vontade de Deus seja irracional. Não, a vontade de Deus não é irracional, mas ela ultrapassa a nossa capacidade de compreensão. A vontade de Deus é fruto de sua sabedoria eterna, a grande sabedoria de Deus. Por que Deus está permitindo isso? Diz o nosso esperneio, que nós queremos compreender, porque quando nós compreendemos, nós queremos dominar. Adão e Eva queriam comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Eu quero entender, porque se eu entender, eu não preciso confiar. Mas Deus não quer de nós que a gente entenda tudo. Deus quer que nós confiemos. Abba, Pai, Paizinho, e se entregar e se jogar. Então, o que é a nossa oração? A nossa oração é nós nos colocarmos à disposição de Deus como instrumentos de sua vontade, seja sua vontade determinada, assignada, seja sua vontade de permissão, vontade de beneplácito. Seja que Deus quis a coisa diretamente, seja que Ele não quis intervir. De tal forma que nós precisamos agradecer a Deus por tudo, inclusive quando Ele não ouve a nossa oração. Quando Ele aproveita a nossa oração para fazer outra coisa. Nós rezamos e não sai nada daquilo que a gente queria. Essa oração não é sem sentido. Ela é plenamente sensata. Por quê? Porque Deus irá sempre usar a nossa oração. Sempre. Não existe uma única súplica nossa que seja em vão. Ele irá sempre usar a nossa oração. Nossa oração feita de coração sincero, feita de forma desinteressada, não egoísta. Quando nós fazemos uma oração assim, Deus ouve sempre. Nem sempre do jeito que Ele queria. Então, agradeçamos a Deus por aquilo que Ele disse sim, mas agradecemos também quando Ele disse não. Porque o não que Deus diz para nós é bondade. É bondade. É duro, dói, mas nós temos que inclinar a nossa cabeça, sacrificar a nossa inteligência e dizer: Ele é sábio. E dizer para a minha vontade e para a minha inteligência que está esperneando: cala a boca, burro. Ou de uma forma mais sutil: filho, confia no papai. Papai sabe o que é bom para você. Confia.
Então, o núcleo do Pai Nosso é isso. É nós compreendermos, a nossa oração não irá mudar a vontade de Deus. A nossa oração faz parte da vontade de Deus. Deus determinou que irá nos dar uma coisa através da nossa oração. Por exemplo, estamos rezando pedindo pelo novo arcebispo de Cuiabá. Deus determinou desde toda a eternidade que Ele iria fazer a sua vontade com a nomeação do arcebispo de Cuiabá, seja ele quem for, seja ele que nos agrade, que nos espante ou que nos decepcione. As reações humanas diante da vontade de Deus são muitas. Mas se nós nos sacrificarmos, se nós oferecermos nossos jejuns, se nós oferecermos nossas vigílias, se nós oferecermos nossa oração generosa, no céu nós iremos compreender o quanto a nossa oração foi instrumento da vontade de Deus. De que jeito que ela entrou nesse desígnio bondoso e sábio. Às vezes a gente fica ferido, chateado, decepcionado. Nossa, rezei tanto e não aconteceu. Agradeça. Tem ali uma sabedoria. Nós não somos pagãos. Não somos ouvidos pelo nosso muito falar, pelos nossos sacrifícios, por fazermos cortes na nossa carne, como os sacerdotes de Baal. Os nossos sacrifícios, nosso jejum, nossa oração entra como instrumento em que nós estamos fazendo parte dessa vontade de Deus. Deus é amor. E quando nós fazemos algum sacrifício, nosso egoísmo vai diminuindo. Quando nós fazemos oração e nos dispomos diante da vontade de Deus, nosso egoísmo vai desaparecendo e a gente vai se configurando, ficando com o coração mais próximo ao coração de Jesus. Então vamos, cheios de confiança, continuar nossas orações. Não desanime. Rezem. Rezem muito. Rezem intensamente. Peçam e peçam confiantemente. Deus quer nos usar para fazer a sua santa vontade.